Som. Ei, boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus reine em nossos corações, amém? Nós vamos dar início ao culto, vamos orar, vamos falar com Deus, fale com o Senhor. Graças te damos, Pai bendito, pelo teu amor sem fim, pela tua graça e pela tua misericórdia. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de te louvarmos. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Nós oramos, Pai bendito, nesse momento, rogando que o Senhor fale aos nossos corações. Visita, Senhor, a cada irmão nesse momento, a cada irmã, com a tua graça e com o teu poder, tanto aqueles e aquelas que estão aqui presentes, quanto aqueles e aquelas que estão agora em suas casas, ou até mesmo em algum outro lugar, Senhor. Tu sabes, ó Deus, mas nós queremos entregar, Senhor, cada irmão, cada irmã dessa igreja em tuas santas mãos. Toma, Senhor, o teu povo, abençoa, e que aonde quer que estejam, Senhor, sintam o toque do teu Espírito nesse momento, Senhor. Sintam a tua graça, abraçá-los, encorajá-los, fortalecê-los, consolá-los, Senhor. Sintam, Senhor, a tua forte mão, ó Deus, animando-os para a vida e para a fé. Pai bendito, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, nós precisamos ouvir a tua voz. Essas coisas nós oramos em nome de Jesus. E para a glória eterna de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a palavra, livro de Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler todo o capítulo 5, vai do verso 1 ao verso 14. Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os 2 primeiros versículos e aí cada irmã ou irmão pode ler 2 versículos em sequência. Tá bom? Os irmãos e irmãs que nos acompanham à distância vão saber aí, caso não escutem mais a minha voz, os irmãos e irmãs vão estar lendo aqui Apocalipse capítulo 5, nós vamos avançar a leitura. Eu vou ler os 2 primeiros versículos e cada pessoa aqui presencialmente vai ler os próximos 2 versículos em sequência. Diz assim: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de ir abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra.
Amém. Louvado seja Deus. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Os irmãos e irmãs podem deixar esse texto aí acessível, pois mais adiante nós voltaremos a ele. Vamos louvar o Senhor. Fique em pé, nós vamos cantar. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor, Tu és santo e nós te louvamos, ó Deus. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
adorarei, Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome, meu Deus. Verdadeiramente Tu és digno, Senhor. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não, não há. Não há outro além de ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não, não há. Não há outro além de ti. Dignas de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos. Vamos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não, não há. Não há outro além de ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não, não há. Não há outro além de ti, Senhor. Tu és digno, Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra. Amém, Senhor. Sim, Pai, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. E é nessa consciência, Senhor, que nós queremos nos entregar a Ti, Senhor. Pois a maior glorificação que podemos dar ao Teu nome é entregarmos a nossa vida a Ti, Senhor. Por isso nós queremos, ó Deus, nos entregar. Recebe, Senhor, a nossa vida como uma oferta a Ti. Venha, Senhor.
oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Podeis assentar? Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas e entregando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, mas nesse momento eu também gostaria de abrir para aqueles e aquelas que têm algum pedido de oração, para nós juntos orarmos. Alguém que tem algum pedido a compartilhar? Sim, Jorge, pode falar. Amém. Amém, em nome de Jesus. Obrigado, Cláudia. Mais alguém tem algum pedido a compartilhar? Amém, Suzana. Amém. Amém, em nome de Jesus. Jorge e Jaque, me ajudem aqui também a dar uma lida. E Jaque, você pode aproveitar e falar também. Amém. Amém. Algum pedido de oração aí? Irmã Celeste, Sim. oração pela família, convenção e salvação. Amém, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Irmã Celeste também pede oração por Jonas, Amém. emprego por Jonas. Amém. Vamos orar. Amém. Vamos orar sim. Oremos. Pai bendito, nós estamos, Senhor, em Tua santa presença e louvado e exaltado seja o Teu santo nome, ó Deus. Como é bom, Senhor, cantarmos louvores a Ti, Senhor, e refletirmos sobre a Tua graça, sobre a salvação que nos alcançou, Senhor. Bendita a graça, Senhor, que nos salva todos os dias. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. O que seria de nós se não fosse a Tua graça? Pai bendito, nós também queremos, ó Deus, entregar a Ti. Recebe, Senhor, os nossos dízimos e ofertas. Recebe, Senhor, acima de tudo, a nossa vida como oferta de amor, inteiramente entregue a Ti. Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor abençoe o Teu povo, multiplique os recursos do Teu povo e os recursos da Tua obra. Que o Senhor abra portas de emprego para aqueles e aquelas que estão desempregados. Que o Senhor abra portas de crescimento pessoal e profissional. Que o Senhor abra portas de estudo, abra portas, Senhor, de capacitação. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor dê estabilidade àqueles que estão trabalhando. E que haja, Senhor, na vida do Teu povo, salários que sejam dignos, ó Deus, para o sustento e para a vida dos Teus filhos e filhas. Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa a nossa economia e, Senhor, abençoa os mais pobres, de modo, ó Deus, que reduza, Senhor,
e se possível for até mesmo acabe, ó Deus, o número de pessoas que têm vivenciado dias tão terríveis de extrema pobreza, de fome. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, ó Deus, e abençoe, Senhor, para que haja solução, ó Deus. Vida, misericórdia por parte dos nossos governantes, para que, Senhor, os mais pobres tenham o que comer e possam ter vida de fato, possam viver com dignidade, Senhor. Que não falte, Senhor, aos mais pobres os elementos mais básicos, Senhor, da dignidade humana. Senhor, nós também queremos entregar em Tuas santas mãos cada um dos pedidos aqui feitos. Toma, Senhor, a vida e a família da nossa irmã Celeste em Tuas santas mãos. Abençoa a Tua serva, Deus, abençoa a sua saúde, a sua fé. Abençoa toda a família da Tua serva, Senhor Deus, levando, ó Deus, transformação, conversão. Ó Deus, que no nome de Jesus, ó Deus, a Tua serva tenha a alegria de ver a sua casa, Senhor Deus, regida e governada, rendida a Jesus de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, abençoa também o neto dela, Jonas, que o Senhor abra portas de emprego para Jonas, que o Senhor o abençoe, ó Deus, e o ajude a vencer em nome de Jesus. Senhor, seja também com Jorge, com Jaque, com Joás, com toda essa família. Abençoa, Senhor, a saúde dos Teus filhos. Cuida, ó Deus, dessa casa e não somente deles. Seja, ó Deus, com todos os demais familiares. Seja, Senhor Deus, com os pais de Jorge, com o irmão dele. Seja, ó Deus, com a irmã Joselita, Senhor Deus, também com Jamile, com toda a família, Joaquim, Senhor. Todos os familiares, que o Senhor tome, ó Deus, toda essa família em Tuas santas mãos. Abençoando, Senhor, em todas as áreas, desde a fé, Senhor, até a saúde do corpo, das emoções. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, e opere, ó Deus, a Tua vontade sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, nós também queremos estender essa bênção sobre a vida e a família de nossa irmã Cláudia. Que o Senhor tome, ó Deus, toda a casa e toda a família da Tua serva em Tuas santas mãos. Abençoando o Senhor em todas as áreas, ó Deus, possíveis. Que o Senhor seja com ela, com Jason, com Jéssica, com Jonatas, com Nicolas. Ó Deus, que o Senhor abençoe toda a família da Tua serva, ó Deus. Que o Senhor fortaleça na força do Teu poder e que o Senhor cumpra a Tua vontade sobre esta família, ó Deus. E o Senhor dê vitória à Tua serva Cláudia. Pai bendito, nós também estendemos essa bênção sobre a vida e a família da Tua serva Suzana. Toma, Senhor, a Tua serva e toda a sua casa em Tuas santas mãos, abençoando ela, abençoando Érica, abençoando também, Senhor, Evelyn, Luna e também a mim e a Laura que está vindo, Senhor. E não somente estes mais próximos, mas que Tu sejas, ó Deus, com as irmãs e com os familiares de Suzana, Senhor, que moram em Santo Amaro ou até mesmo em outras localidades. Tu sabes, ó Deus, e nós queremos entregar toda a família da Tua serva em Tuas santas mãos. Toma, Senhor Deus, cada um deles em Tuas santas mãos, operando a Tua vontade e agindo em tudo aquilo que Tu sabes, ó Deus, que é preciso agir. Que ali esteja a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua cura, Senhor Deus, a Tua forte mão guiando todas as coisas. Que o Senhor abençoe a Tua serva e dê vitória a ela em nome de Jesus. Pai bendito, nós oramos também nesse momento, rogando que o Senhor continue a falar conosco nesse culto, Deus. Que o Senhor continue a falar conosco por meio da Tua palavra. Que o Senhor traduza a Tua palavra aos nossos corações e que ela gere vida em nós. Que a Tua palavra nos faça bem, Senhor. E que a Tua palavra nos conduza a Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, nos ensine a como seguirmos Jesus, a como sermos discípulos, a como sermos, Senhor Deus, seguidores fiéis de Jesus. Ajude-nos, Senhor, a cada vez mais aprendermos a Te seguir. Pai bendito, essas coisas nós oramos. No nome santo de Jesus e para a glória eterna de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Livro de Apocalipse, capítulo 5.
Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler todo o capítulo, diz assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vamos fazer uma leitura pausada, porque eu gostaria que os irmãos e irmãs observassem comigo os detalhes. O verso 1 está dizendo que é um livro em forma de quê? De rolo, e esse livro estava selado, certo? Está assim na versão de todo mundo? Pronto, vamos prosseguir. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Nessa noite eu gostaria de refletir com os irmãos e irmãs sobre o tema digno é o Cordeiro. E esse título, os irmãos e irmãs puderam perceber, nasceu do verso 12. Quando uma multidão de seres celestiais cantam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor.
o capítulo 5 é uma continuação do capítulo 4. Nós já refletimos sobre o capítulo 4, iniciamos uma certa reflexão sobre o capítulo 4 no domingo à noite. E agora nós estamos dando continuidade. E no capítulo 4 e 5, brotam algumas imagens que elas podem ser fundamentais para a compreensão do livro, mas também podem servir como uma profunda distração. Então é preciso ter muita cautela com essas imagens. Porque entre os capítulos 4 e 5 aparecem uns animais, pelo menos são chamados de quatro seres viventes, uns animais assim diferentes, uns negócios assim que pode até assustar, né? E muita gente gastou muito tempo se preocupando sobre o que eram esses animais. Além desses animais, aparecem também um número aqui de 24 anciãos. O pessoal fica se perguntando quem são esses 24 anciãos, o que é isso? E aparece no capítulo 5 como, de alguma forma, tema central, um livro, um rolo selado. E também houve muitos debates sobre o que era esse livro, que livro é esse? Muitos debates sobre isso. Bom, é preciso considerar que esses quatro seres viventes, e eu vou explicar justamente para que você não mais fique preso, caso isso tenha em algum momento captado a sua atenção. A ideia dos quatro seres viventes é a ideia dos anjos que habitavam no Antigo Testamento. A mentalidade do Antigo Testamento, ela tinha uma mentalidade de anjos um pouco diferente da do Novo Testamento. Como geralmente, eu sempre tenho que fazer essa ressalva, como geralmente os camaradas não costumam ensinar, aí quando a gente fala, assusta, né? Mas é o seguinte, no Novo Testamento, os anjos eles têm formas humanas. No Antigo Testamento, as imagens predominantes dos anjos não são formas humanas, né? Por exemplo, serafim. Serafim vem da palavra hebraica psera. Psera significa serpente. Os serafins, na mentalidade da antiguidade, eram o que a gente poderia chamar de dragões. Essa era a mentalidade dos anjos serafins. Quando o pessoal lê lá Isaías, os anjos serafins se cobrindo, voando com 6 asas, né, e tal, e se cobrindo e tudo mais. Naquele tempo, a mentalidade que se tinha de serafins não eram pessoas, né, assim, anjos com forma humana. Não era essa a mentalidade, né? Então, isso inclusive nos ajuda a quebrar alguns preconceitos, que às vezes você vê o pessoal falando assim, dragão não é coisa de Deus, né? Assim, né? Assim, um medo de dragão e tal, não sei o quê. E não é bem assim. É verdade que no livro de Apocalipse, Satanás é comparado a um dragão, certo? Mas não significa que na Bíblia não exista outras imagens de dragões, né? Os serafins eram uma espécie de dragão, uma serpente que voava. A serpente que voa, a gente chama de dragão, né? Bom, e os querubins, eles vêm da palavra hebraica carube, e o carube era uma espécie de variação para aquilo que, por exemplo, os egípcios chamavam de esfinge, né? Era na mentalidade deles, era um ser que era uma mistura de seres. Ele tinha asa de águia, né? Corpo de leão, às vezes cabeça humana, né? Então, havia na mentalidade
do Antigo Testamento essa descrição. E aí quando a gente olha no livro de Isaías, você vai ver algumas descrições desses seres. No livro de Ezequiel vai ter essa descrição. E João está, de alguma forma, usando essas imagens que estão em Isaías, que estão em Ezequiel, para dizer que esses seres espirituais estão diante de Deus, se prostrando diante dele, né? A grande questão com João não é ficar amedrontando as pessoas. João está querendo dizer o seguinte: olha, os seres espirituais descritos no Antigo Testamento estão diante de Deus adorando Ele. Eles não são assombrações, eles não são monstros, eles não são nada, eles são seres espirituais que estão diante de Deus adorando ao Senhor. E essas ressalvas que João faz, elas eram importantes, porque na Grécia quase tudo era adorado, quase todo tipo de bicho era adorado, quase todo ser era adorado. Então João está querendo dizer o seguinte: olha, nem mesmo um ser espiritual como um anjo é digno de adoração, pelo contrário, os anjos diante de Deus se prostram e adoram. Então, a discussão de João não é amedrontar a gente, a discussão de João é dizer o seguinte: olha, independente da forma como um anjo aparecer, nenhum anjo é digno de glória, somente o Senhor é digno de glória. E aí alguém pode estar se perguntando: sim, pastor, e os 24 anciãos? Bom, os 24 anciãos, possivelmente, seja uma alusão que João faz lá no capítulo 21, dê uma olhadinha no capítulo 21. Os versículos de 12 a 14. Apocalipse 21, os versos de 12 a 14. Alguém leia em voz alta aí para eu escutar como é que está na versão de vocês. Pronto. Então, as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel eram os 12 patriarcas. Se a gente sabe que as 12 tribos de Israel eram os 12 filhos de Jacó. Vocês se lembram disso, né? Pronto. Então, 12 já seriam aí os filhos de Jacó, os patriarcas. Vamos prosseguir. Verso 13. Isso, verso 14. Pronto. Então, tinha 12 patriarcas, 12 apóstolos. 12 com 12, 24. Possivelmente, a imagem dos 24 anciãos fosse essa ideia de que João estava querendo dizer o seguinte: olha, diante de Deus estão os patriarcas, porque esse Deus que nós estamos servindo é o Deus do Antigo Testamento, mas Ele é também o Deus revelado em Jesus. Então, também diante dele estão os 12 apóstolos. Bom, é possível. Mas por que eu estou falando de que é possível? Porque tem um elemento no Apocalipse que a gente não pode esquecer, que é o seguinte: o Apocalipse, ele também é poesia, né? Ele também usa da linguagem mística, né? Então, muitas das coisas que a gente vai interpretar no Apocalipse, para que a gente compreenda a mensagem central vai ser decifrada. Mas pequenos detalhes, às vezes a gente vai encontrar, assim, sabe, uma luz, mas não necessariamente a gente vai bater o martelo e dizer, é isso, certo? Muito possivelmente, justamente porque no próprio livro de Apocalipse, em um outro momento, aparece essa imagem dos 12 patriarcas, o nome deles sendo registrados, e os 12 apóstolos. Muito possivelmente João estava, né, querendo retomar essa imagem, né, dos patriarcas junto com os apóstolos e tudo mais. Mas, semelhante aos anjos, João está dizendo o mesmo recado. Nem mesmo os patriarcas, nem mesmo os apóstolos são dignos de glória.
porque até mesmo eles se prostram diante do Cordeiro. O Cordeiro. E a gente sabe que uma parcela significativa da tradição cristã confundiu as bolas aqui, né? E alguns gastaram muito tempo se preocupando com os apóstolos e venerando os apóstolos, e talvez tenham se perdido na adoração ao Cordeiro. Bom, então essas imagens aqui é mais para tentar dissolver com que isso seja o foco, certo? Toquei nisso para que isso não seja o foco. Você já percebeu que isso são imagens que João está dizendo, que ele está usando para chamar o Cordeiro para o centro. João quer chamar o Cordeiro para o centro. Mas aí aparece um outro obstáculo, que é o do capítulo 5, esse grande obstáculo que aparece diante de nós. Qual é o grande obstáculo que se abre para nós logo no capítulo 5? Um livro. Um livro. A gente já viu que o anjo não deve ser o foco, que os anciãos não devem ser o foco deve ser o Cordeiro. Daqui a pouco aparece mais um obstáculo, um livro. E esse obstáculo, ele foi um obstáculo talvez o mais severo, porque o próprio João ficou angustiado. A gente vai ler no capítulo 5 e a gente vai vendo que João começa a chorar, porque ele olha para o livro está selado, e ele olha para o céu. Observe que João não está olhando para a terra, João está olhando para o céu, e não vê nenhuma criatura no céu que fosse digna de abrir o livro, nem de olhar para ele, nem mesmo os anjos. Nem mesmo os anjos. E observe que de alguma forma isso é um certo contraste, porque o nosso imaginário constrói essa imagem dos anjos como esses seres puros, né? Tudo mais. E embora o texto não esteja confrontando a pureza dos anjos, mas o que o texto está dizendo é que nem mesmo os anjos têm a mesma força, autoridade e poder que o Cordeiro. João olha para essas criaturas celestiais e ele começa a entrar em pranto. Aí um dos anciãos fala para ele, não chore, porque eis que o Cordeiro, eis que o leão da tribo de Judá, observe, desculpe, ele não anuncia o Cordeiro, ele diz, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí o que é que acontece no verso 6? Depois vi um cordeiro. Eu já trabalhei isso inclusive nas mensagens anteriores, logo no início, quando nós começamos a refletir sobre o Apocalipse, que o ancião anuncia o leão da tribo de Judá. Mas quem aparece no verso 6? O Cordeiro. E isso não é à toa. O Cordeiro e o leão. Inclusive, essa é a chave para você interpretar as Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. Quem já viu aí passar na sessão da tarde ou na tela quente, ou até mesmo na Netflix, aí não sei, aquela série As Crônicas de Nárnia, vai entender de onde é que C.S. Lewis, que era teólogo, C.S. Lewis cristão, autor de um livro famoso chamado Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, cristão, escreveu esse clássico da literatura, As Crônicas de Nárnia. E lá, o cordeiro, o leão morre como um cordeiro para salvar as crianças da pretensão perversa da bruxa. A feiticeira desejava matá-los, e o leão então morre no lugar delas e ressuscita. Triunfante, e vence a batalha. O leão se entrega para salvá-los. O cordeiro e o leão, a mesma figura. E então, João ouve isso. Mas o que essa imagem do livro fechado tem a nos dizer? E de onde é que João deve ter cavado isso?
E uma das coisas que eu gostaria que vocês registrassem como um aprendizado desse livro é que o livro de Apocalipse usa muito as imagens do livro de Isaías. Muito. Quase sempre João está pegando alguma imagem do livro de Isaías. E no livro de Isaías surge essa imagem de um livro fechado. E talvez ela nos ajude a entender o que é que João está querendo nos ensinar aqui. Vá comigo, por favor, em Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29. Nós vamos ler a partir do verso 11. Isaías 29, a partir do verso 11. Eu vou fazendo uma leitura pausada e vou apontando alguns detalhes quando eu julgar necessário, para que a gente avance nessa compreensão. Diz assim, Isaías 29, a partir do versículo 11. Para vocês, toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. Aparece isso aí na versão de vocês? Como é que está aí? Como é que aparece aí o início do verso 11? Isso, um livro selado. Bom. Então, toda a visão que Deus estava dando ao povo parecia ser um livro selado. Aí vamos continuar. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não posso, está lacrado, está selado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles, aí presta atenção no verso 15. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Observe, ele está dando uma ênfase ao quê? Alguém que estava fazendo coisas por debaixo do pano. Vamos prosseguir. Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, aí observe aqui o verso 18, que ele vai nos ajudar a entender. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro. E não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Observe, os cegos que estavam vendo, né, em trevas, você só via escuridão, agora vão ver. Os surdos vão ouvir as palavras do quê? Do livro. Deus vai abrir o livro. E aí o que é que vai acontecer com Deus abrindo o livro? Preste atenção o que vai acontecer com Deus abrindo o livro. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal
serão eliminados, os quais com uma palavra tornam réu inocente no tribunal trapaceiam contra o defensor e com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Deus está dizendo que esses aqui, que são caluniadores, defensores da injustiça, que inventam mentira, que aprontam tramanóias, esses serão o quê? Serão eliminados, será o fim da maldade, quando o livro for aberto. Observe, aí continua. Por isso, estou no verso 22. Por isso o Senhor que redimiu Abraão diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, a obra de minhas mãos, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do santo de Jacó, e no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar instrução. Quando Deus abrir o livro, os que estavam como surdos e cegos vão encontrar entendimento na vida. Para quê? Para que a maldade desapareça e para que os pobres sejam acolhidos. No livro de Isaías, Deus abrir o livro era Deus acabar com a injustiça sobre a terra e trazer paz. Você acha que é à toa que João usa a imagem de um livro selado? Não é à toa. Volte para o livro de Apocalipse. João se depara lá no capítulo 5 com um livro selado, e ele não sabe mais quem é que poderia abrir. No Antigo Testamento, quem é que abriria o livro? Quem que abriria o livro? Em Isaías, quem abriria? O próprio Deus. Somente o próprio Deus abriria o livro. O livro, no Antigo Testamento, em Isaías, representava aquela mente fechada, a incompreensão da vontade de Deus. Aquelas pessoas que não compreendiam a vontade de Deus estavam como que uma mente fechada, era como um livro selado. E por não discernirem a vontade de Deus, a maldade reinava, a injustiça reinava. Essa era a concepção. Só que era o próprio Deus que abriria o livro. Quando chega no Novo Testamento, quem é que abre o livro no livro de Apocalipse? O Cordeiro, porque o Cordeiro é Deus. O Cordeiro é Deus. Sabe? Os sistemas injustos, as maldades do império. Quando o Cordeiro abre o livro, está implícito essa imagem de que haverá paz sobre a terra. Por quê? Quando o Cordeiro abre o livro, tem um detalhe que aparece, que é o seguinte: o texto começa a dizer que as pessoas começam a cantar. A gente lê o texto e ler não traz de volta a música, né? A gente tem uma limitação, a gente não escuta o som, mas a gente precisa ler tentando escutar. O verso 9 diz: e eles cantavam um novo cântico. Está percebendo isso? Ele vai dizer que eles vão cantar. O verso 12 diz: e cantavam em alta voz. Eles estão cantando. Eles estão cantando. E aí o verso 13 vai dizer que não apenas os seres celestiais, mas toda a criação. Toda a criação, isso significa árvores, animais, seres viventes, tudo que tem vida. Estão cantando. Estão cantando. E o ditado popular já diz que quem canta os males espanta. Eles estão cantando a vitória do Cordeiro, estão cantando a vitória do Cordeiro sobre o império da maldade. A música está brotando neles, e música brota no coração porque há alegria.
Eles não estão cantando mazelas ou tristezas, eles estão cantando adoração e exultação, porque o Cordeiro fez brotar neles um novo cântico. É a experiência de felicidade quando você está na sua casa e seu coração está tão alegre que começa a vir lembranças de música na mente. Eles estão cantando, está brotando. O Cordeiro, a experiência libertadora do Cordeiro faz brotar canção neles. Faz brotar canção neles. E isso brota naturalmente porque o Cordeiro é digno. O Cordeiro é naturalmente digno. A experiência de contemplação desse Cordeiro libertador, que ao abrir o livro deseja pôr fim nas injustiças, acabar com a crueldade, que deseja pôr fim às mazelas, e inclusive no livro de Isaías que nós lemos, Deus desejava pôr fim até mesmo à fome. O que era uma coisa que habitava abundantemente no tempo de João. A fome perseguia aquelas pessoas. A fome. Era um período onde o Império Romano dominava, e dominava principalmente sobre as plantações, e até aqueles que às vezes abandonavam os campos e tentavam virar pescadores, até eles também tinham que pagar impostos. E eram impostos altíssimos. E além de pagarem os impostos altíssimos ao Império Romano, ainda se deparavam com ladrões, porque os publicanos roubavam. Você se lembra que Zaqueu confessa que roubou? E ainda tinha os soldados que extorquiam, que o publicano tirava e depois via um soldado lá na esquina, na calada da noite, botava a espada no pescoço e levava o resto de dinheiro que o pobre tinha. Você se lembra quando João Batista vai pregar? Que ele olha, aí os soldados perguntam a ele: o que devemos fazer, João? Aí ele diz assim: parem de extorquir. João Batista não ia chamar aqueles homens de raça de víboras, e quando eles perguntassem o que é que deviam fazer, João dizia que eles tinham que parar de extorquir, e isso ser mentira. Não ia. Havia muito roubo sobre aquele povo, e os pobres passavam fome. Passavam muita fome. E o desejo é de que o Cordeiro, ao abrir o livro, traga um novo tempo. E esse novo tempo começará pela transformação do entendimento. Porque o verdadeiro livro fechado no livro de Isaías era a mente das pessoas. A mente. Deus está dizendo lá no livro de Isaías, amém mesmo, olha, dando glória. Deus está dizendo lá no livro de Isaías o seguinte: olha, vocês não entendem as minhas palavras, e por isso ela está sendo como um livro fechado para vocês, porque as pessoas não entendiam. João está dando um recado para todo mundo, e esse recado nos alcança. João está dizendo: olha, aqueles que entendem a palavra do Cordeiro, entendem que o Cordeiro deseja que haja vida, que haja o fim da fome, que haja o fim do sofrimento, que haja misericórdia para todos. Quem entendeu o Cordeiro, entendeu isso. João está dizendo isso. João está resgatando a imagem de Isaías, onde o próprio Deus está dizendo: olha, minha palavra para vocês está sendo como um livro fechado, vocês não estão entendendo. Quem segue o Cordeiro entende o Cordeiro. Quem segue o Cordeiro entende o projeto do Cordeiro, o projeto de transformação e paz, o projeto de vida em abundância para todos. Esse é o projeto do Cordeiro. Esse é o projeto do Cordeiro. É esse o grande livro que o Cordeiro deseja abrir em nós. Abrir em nós. E nós estamos vivendo em um tempo difícil, porque novamente as nossas mentes parecem estar fechadas num livro, como se fosse um livro selado. Estamos atravessando um tempo onde as pessoas estão com mente fechada, um tempo difícil. Os irmãos têm acompanhado as notícias
ou pelo menos eu espero que tenham, por mais duras que sejam, a gente vai ter que fazer um esforço de olhar, porque a gente não pode fechar o olho para o que está acontecendo. O Bolsa Família acabou. Acabou. Está aí, não está escondido. E o auxílio emergencial acaba também agora. Já foi a última parcela. E aí o que acontece? O governo ainda está em processo de aprovar um novo auxílio. Está em processo aí. Que é um auxílio que ele chama de auxílio, que em tese deveria ser para substituir o Bolsa Família, mas que está totalmente embargado e que corre o risco de nem fluir. Resultado: cortou primeiro para depois resolver o outro. Mas qual a consequência disso? Bom, meu irmão, minha irmã, você está fazendo compras? Vocês que estão aqui, você que está aí na sua casa, você está fazendo compras? Meu irmão, minha irmã, nossa, olha, você pode até rir ou você pode chorar. Porque às vezes eu falo de um jeito engraçado para tentar a notícia ficar menos triste. No dia a dia no mercado é o dia que eu estou mais orando. A gente está orando mais nesse dia. A gente já vai pedindo a Deus, ó Deus, vai na frente do mercado. Acampa os teus anjos desde lá. Não deixa o preço subir. A gente está pedindo um livramento na tabelinha do preço. Porque o negócio está sério. O negócio está sério mesmo. E aí o que acontece, irmão, irmã? O Brasil voltou a ter pessoas, um número, milhões de brasileiros, naquilo que eles qualificam como o estado mesmo de miséria, abaixo da linha da pobreza. As estimativas são de que cerca de mais de 20 milhões de brasileiros estão nessa circunstância. Esses brasileiros dependem do Bolsa Família e ainda por cima estão numa situação difícil. As cenas que chocaram o Brasil, rodaram aí, passando fantástico, passando tudo mais, de pessoas cercando o carro do lixo. Cercando o carro do lixo. Para procurar o que comer. Essas pessoas dependem do Bolsa Família. Só que agora a gente vai conjugar isso no passado. Dependiam. Porque acabou. Porque acabou, elas vão continuar nas suas lutas, só que agora essa luta vai aumentar. Por quê? Porque com o dinheiro do Bolsa Família, muita gente comprava aqueles negócios. Você sabe que as pesquisas têm mostrado que tem brasileiro agora, está procurando aquele arroz quebrado e o feijão quebrado. Um feijão meia banda e um arroz que ele é partido. Para poder conseguir continuar comendo arroz e feijão. Carne está escasso, assim. Se as pessoas estão comendo alguma carne, elas não estão nessa lista do abaixo da linha da pobreza, porque os brasileiros da estatística do abaixo da linha da pobreza não estão comendo. Carne sumiu. São dias difíceis mesmo, sabe? Dias difíceis. E o mais assustador, pelo menos na minha leitura, é que tem gente que está como esse texto aqui, sabe? O texto de Isaías, de Deus dizendo assim: olha, sua mente de vocês está como um livro selado. Vocês estão ouvindo a minha palavra, mas não está entendendo. O livro está lá. Se você desenrolar, você vai entender o que está escrito, mas está trancado, não está abrindo. O livro está fechado. Está conseguindo. Porque tem gente ainda que está achando que está tudo bom, que está tudo lindo, que está legal, que o certo é isso aí e tal. Está massa o Brasil. Está massa. E tem gente que assustadoramente quer dose, quer bis, né? Já viu quando você vai no restaurante, você gosta da comida, você pede bis? Tem uma turma querendo pedir bis. E o que essa palavra está dizendo? Isso aqui é mais do que dizer sobre em quem votar ou quem não votar. Essa palavra está dizendo sobre entender o projeto do Cordeiro. Acaba tocando na política? Acaba sim, porque o projeto do Cordeiro, a gente precisa entender de uma vez por todas, é que o Cordeiro seja rei sobre tudo e sobre todos. Isso significa que o reino de Deus vai abraçar todas as áreas da vida. Tudo. Jesus precisa ser rei sobre a pobreza.
E Jesus reinar sobre a pobreza significa acabar com ela. Jesus precisa reinar sobre a fome e a desigualdade do nosso país. E Jesus reinar sobre esse lugar significa a vontade dele ser estabelecida lá. E não dá para crer que a vontade de Jesus sendo estabelecida sobre a fome vai ser alguém continuar com ela. A vontade de Jesus sobre a fome está registrada nos evangelhos. Jesus olhou para a multidão que estava com fome, olhou para os discípulos depois e disse a ele: dá-lhe voz de comer. Porque a vontade de Jesus era que os discípulos entendessem o reino dele e construíssem uma forma mais justa, uma caminhada onde as pessoas não ficassem com fome no meio do caminho, uma caminhada onde o pão é repartido e multiplicado pela graça de Deus. Livro fechado é quando a nossa mente não entende o projeto do Cordeiro. O projeto do Cordeiro. Guarda esse texto de Isaías, releia ele quantas vezes for preciso. Olha lá, Isaías capítulo 29, do versículo 11 ao 24. O projeto do Cordeiro é acabar com a fome. O projeto do Cordeiro é produzir vida em abundância, justiça, por fim a crueldade e a maldade. Por fim a isso. Por fim. Mas você sabe qual é a grande esperança que o livro de Apocalipse encerra? E eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, pela fé você sair daqui com essa esperança. É que o livro de Apocalipse está nos dizendo que o Cordeiro abriu o livro. Nós veremos a vitória do Cordeiro sobre essa terra. Veremos o Cordeiro transformar mentes, abrir o entendimento de pessoas, e nós veremos pessoas comprometidas com o projeto do Cordeiro, gerando vida. Se essa palavra chegou até nós, começa com a gente. Se nós tivermos a oportunidade de receber essa palavra e receber entendimento, então que comece com a gente, e que a gente seja multiplicador. A gente chame os irmãos e irmãs que ainda não estão entendendo e dizendo assim: olha cá a palavra, ó. O projeto do Cordeiro, ó. O Cordeiro vai abrir o livro, mas o livro, ó, é a nossa cabeça. E o Cordeiro deseja abrir a nossa cabeça. Olha cá para Isaías, abre lá Isaías com seu irmão, com sua irmã, em Cristo. Abre lá Isaías e diz: ó, o projeto do Cordeiro é esse aqui, ó. Abrir a nossa cabeça para a gente acabar com a fome, para a gente acabar com a maldade, para a gente tirar do nosso meio gente que só quer perversidade e esmagar o pobre. O projeto do Cordeiro é vida em abundância. O projeto do Cordeiro é esse. A gente precisa ensinar a Bíblia para as pessoas. E um último aspecto antes de eu encerrar isso. Nós temos, enquanto igreja, estudado a palavra, e é importante que vocês tomem autoestima sobre isso. Vocês estão aprendendo, e vocês precisam falar como quem aprendeu. Falar como quem aprendeu não é falar com a prepotência, arrogância, exibicionismo, ou com a desqualificação do outro. Não é nada disso. Quem que faz isso não aprendeu. Mas falar como quem aprendeu é ter a autoridade de não ficar calado. Não se calar, não ser omisso. Diante das situações e das más interpretações que vão perpetuando as interpretações equivocadas, a gente precisa abrir a voz e dizer assim: ó, na minha igreja eu não aprendi assim não. Na minha igreja eu aprendi que a gente segue o caminho do Cordeiro, e o caminho do Cordeiro é esse aqui, ó. É esse aqui. Quando vierem as interpretações das mais bizarras possíveis, nós proclamaremos que nós entendemos. Chama lá, chama a pessoa. Se a pessoa se abrir para ouvir, você diz assim: ó, vem cá, bora ver aqui Isaías, você quer ver? Vem cá, ó, eu vou te mostrar o que eu aprendi. Olha aqui Isaías, está vendo? Tem um livro fechado aqui também, igual Apocalipse. Olha o que é que esse livro significa. Olha o que é isso. Explica para as pessoas, ajuda elas a entenderem, sabe? Multiplica o conhecimento, reparte como reparte o pão da vida. Reparte isso, para a gente espalhar isso. Nós somos discípulas do Cordeiro.
Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e o compromisso do Santo Espírito permaneçam sobre todos nós e sobre toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Deus em Cristo nos abençoe. Nós nos veremos no domingo pela manhã, às 9 horas, e depois, domingo à noite, às 18 horas. Olha, não morra, não parta para a glória agora não, fique vivo, não fique doente. Boa pergunta, mas eu ia falar sobre isso também, foi bom você me lembrar. Nesse mês de novembro e no mês de dezembro, nós vamos modificar a data da ceia, certo? Novembro é o mês dedicado à consciência negra, então nós cearemos no culto dedicado ao culto da consciência negra, que nós já fazemos já há alguns anos. Então, como também um gesto simbólico, em novembro especificamente nós cearemos no culto da consciência negra, que, se não me falha a memória, dia 20 é um sábado, não é isso, Jorge? Então é dia 21, certo? E se não me falha a memória também, é o terceiro domingo. Você dá uma olhadinha no seu calendário, no dia 21 de novembro, certo? E em dezembro nós cearemos no nosso culto especial de Natal, certo? Então teremos aí um culto e guardaremos a ceia também para esse dia, tá bom? Então, esses 2 meses, novembro e dezembro, nós faremos isso especificamente por conta dessas 2 programações especiais. Então guardaremos a ceia. Isso já é uma prática comum aqui na nossa igreja. Em datas especiais, às vezes a gente guarda a ceia para esse momento. Então faremos a ceia em novembro, no dia 21, e em dezembro, eu não lembro a data, mas será no domingo do culto, do nosso culto natalino, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos em paz aos nossos lares. Mas olha, como eu vinha dizendo, você, meu irmão, está aí em casa, vocês estão aqui, não fique doente, fique bem, viu? Não parta para a glória agora não, fica aqui com a gente, e venha para a igreja, que é o mais importante, que eu quero você vivo, eu quero você saudável, eu quero você no culto, viu? Venha para a igreja, se não puder vir para cá presencialmente, assista online, mas venha presencial, viu? Olha, inclusive aqui online, vou falando aí para umas carinhas que eu não estou vendo mais, viu? Estou um bocado de cara que eu não estou vendo. Você que não está vendo a minha também, viu? Cara, eu quero ver seu rosto. Tem um bocado de rosto que eu não estou vendo. Venha cá, que pastor com saudade não pode, viu? Não pode. Deus vai cobrar que está deixando o pastor com saudade. Quero ver seu rosto. Venha cá para eu lhe ver, que o pastor tem que sentir o cheiro da ovelha. Eu quero saber seu perfume. Quero ver aqui. Ah, está com cheiro de ovelha mesmo. Venha para cá. Venha para saber se está com cheiro de ovelha ainda. Venha. Irmã Cláudia está lembrando. Isso, exatamente. E no domingo também vocês já podem começar a trazer os alimentos para a arrecadação, viu? Embora a ceia tenha sido modificada para o dia 21, a nossa entrega dos alimentos permanece ainda entre as primeiras semanas, né, no máximo, entre a primeira e a segunda semana ali do mês. Então, por favor, já comece já a trazer os alimentos para que a gente possa montar as cestas e atender as famílias. Que Deus em Cristo nos abençoe. Quem está assistindo online, nós vamos encerrar. Uma boa noite a todos e todas.